Bom dia, professor, tudo bem? Meu nome é João Victor Guide de Lima, do sexto período, e essa é a minha atividade sobre estados dos processos. Como método para organizar o código para resolver esse exercício, eu pensei em criar ali três módulos principais. O primeiro módulo de código aqui é referente à lógica do processo. O segundo é sobre a lógica ali do escalonamento. E por fim é a classe principal, onde a gente vai instanciar o que a gente precisa para enviar isso para a lógica do processo e do escalonamento para o código ser executado. Então vamos lá, começando aqui pela lógica do processo, só para organizar, eu criei essa classe de estados do processo, contendo ali o pronto, executando, bloqueado e terminado. E aqui a classe do processo em si contém essa de estados do processo também, em que a gente tem ali o nosso construtor, um método para printar de maneira organizada no terminal, um que executa o ciclo do processo e um que verifica se o processo foi terminado. Aqui na lógica do construtor, você tem que passar o ID do processo e o tempo total de execução, e daí os outros atributos desse processo vão ser inicializados com 0 ou 1, sendo 1 apenas ali o contador do programa, porque ele é o tempo de processamento mais 1. Então todos vão ser 0 e o contador do programa vai ser 1. Aqui na hora de executar o ciclo, a gente só vai incrementar 1 no tempo do processo e no contador do programa, e para verificar se ele foi terminado, a gente só vai ver se o tempo do programa se igualou ao tempo total de execução. Aqui no segundo módulo de código, em que nós temos a lógica do escalonador, não é um escalonador específico, porque a gente ainda não estudou isso sobre algoritmos de escalonamento, isso vai ser apenas na próxima aula, né? Mas é um escalonador simples. E como que ele funciona? Vamos lá, de novo. Aqui nós temos o nosso construtor. Para instanciar esse escalonador, você tem que passar uma lista de processos, um quantum, que é quanto cada processo vai ser executado em ciclos dentro da CPU, a probabilidade de ocorrer uma operação de entrada e saída, bloqueando o processo, e a probabilidade de ter um desbloqueio. Aí isso é o que vai ser passado para a gente. Aqui o que vai ser criado dentro do construtor vai ser ali o ciclo global, né? Que vai iniciar em 0, que é quantos ciclos totais foram executados dentro da CPU, e o nosso arquivo de log, em que a gente vai ter ele para simular a tabela de processos, né? Em que todas as características dos processos vão ser registrados aqui para simular a questão da tabela de processos. Além desse método construtor, nós temos aqui um que vai ser para troca de contexto, em que vai, além de printar no terminal, ele vai fazer o registro nesse arquivo de log aqui. E nós temos aqui o método principal do nosso escalonador, em que ele vai justamente simular ali ele vai executar todos os processos até que todos estejam terminados. Então, como que funciona essa lógica aqui do método simular? Você vai ali inicializar a quantidade de processos terminados com 0. Você vai pegar ali o total de processos, que é o tamanho da lista de processos, e enquanto o número de processos terminados for menor do que o total de processos que nós temos para executar, nós vamos percorrer aqui todos os processos, né? Aqui por meio desse for. E se o processo ele já tiver terminado, a gente vai dar um contínuo aqui, vai simplesmente ignorar ele e verificar ali o próximo processo. Caso também
ele esteja bloqueado, aí tem aquela questão dos 30% de probabilidade de desbloqueio. Então a gente vai selecionar um número aleatório aqui por meio da biblioteca random, e se esse número aleatório for, que vai de 0 a 1, for menor do que os 30%, aí a gente vai ter, isso tem uma probabilidade mais ou menos ali de 30% de ocorrer, né? Então a gente vai passar o estado daquele processo que estava bloqueado para pronto, por meio do atributo TP do processo. A gente vai printar que isso ocorreu e em qual ciclo ocorreu. A gente vai incrementar 1 no ciclo global e vai dar um contínuo aqui, porque aquela questão que eu tinha conversado com o senhor em sala. A gente não quer desbloquear um processo e executar ele imediatamente. Depois, a gente quer desbloquear o processo e quer que ele no próximo ciclo aí sim seja executado. Porque senão a gente iria furar a fila, a gente ia desbloquear o processo e ele já ia ser executado depois imediatamente por causa dessa verificação aqui, né? Também, se a gente não tiver tido alcançado a probabilidade de desbloquear ele, caso ele continue bloqueado, a gente também vai ignorar ele e ir para o próximo processo. Agora, se o processo ele estiver no estado de pronto e se ele está assim desde do ciclo anterior, né, no caso, a gente vai fazer o que? Vai colocar esse processo como executando, vai incrementar ali a quantidade de vezes que o processo entrou na CPU, vai printar que isso está acontecendo, né? Vai inicializar aqui essa flag de interrupção como falsa, né? E daí, para cada quantidade ali no quantum, a gente vai executar esse ciclo aqui, ó. Se tudo der certo e ele não for interrompido, ele vai executar 1000 vezes, mas como a gente tem ali uma probabilidade de bloqueio, né? E também tem a probabilidade do processo estava restando ali menos de 1000 ciclos para ele ser terminado, a gente tem que fazer essa verificação aqui, ó. Se tudo estiver dando certo, né, a gente vai incrementando ali a quantidade de ciclos globais ali que ocorrem na CPU e a gente vai executar o ciclo do processo também por meio daquele método que a gente criou só para facilitar, para não ficar muito repetitivo ali, mas a gente vai incrementar também a quantidade de ciclos do processo. Aqui, ó. Que é basicamente aumentar o TP e o CP se o tempo de execução ainda não tiver estourado. Agora, se o processo tiver terminado, a gente vai passar o estado dele para terminado, vai salvar aqui o estado anterior, né? Nessa variável auxiliar aqui, a gente vai printar isso daqui no terminal. E daí a gente vai incrementar 1 no número de processos terminados, porque daí a gente já tem aqui, ó, mais um processo terminado, né? A gente vai colocar a flag de interrompido aqui como true e vai dar um break nesse for aqui. A gente tem a probabilidade também do processo não ter sido terminado, mas sim bloqueado, né? Daí a gente vai também para cada ciclo ali de execução do quantum, né? A gente vai ter essa probabilidade de 1% de entrada e saída, né? E daí, se isso ocorrer, a gente vai sortear um número aleatório aqui, né? Vai verificar se é menor do que a probabilidade de entrada e saída. Se isso ocorreu, a gente vai bloquear o processo, né? A gente também salva aqui o processo anterior nessa variável
auxiliar aqui, a gente vai colocar o processo então como bloqueado, vai incrementar 1 na quantidade de entradas e saídas daquele processo, a gente vai passar isso aqui para aquele método de log, né? Fazendo a troca de contexto aqui, ó. E registrando isso, né? Printando e guardando essas informações. Interrompido também passa para true e a gente também dá um break nesse for aqui interno, o for do quantum do processo, para justamente, né, não continuar, porque houve a interrupção. E daí, fora desse for, aqui dentro desse if do processo que estava no estado de pronto, se o processo não tiver sido interrompido, a gente vai salvar o estado anterior também. O estado do processo continua como pronto e a gente também registra isso, só que acabou aquele quantum de 1000 e o processo continua como pronto. E quando tudo isso aqui, todos os processos estiverem terminados, a gente vai printar também no final que a simulação terminou. Agora aqui na main, né, a gente vai criar os processos com o ID do processo e o tempo de execução de cada processo. A gente vai criar aqui uma lista de processos vazia e para cada ID e tempo nos itens dessa lista, a gente vai dar um append nela criando o processo. Inicialmente, antes de executar a simulação, a gente printa o estado inicial dos processos e aqui pro exercício foi especificado que a gente vai ter um quantum de 1000 ciclos, uma probabilidade de 1% de bloqueio por entrada e saída e de 30% de desbloqueio. Então a gente cria apenas um escalonador, passando a lista de processos o quantum, a probabilidade de entrada e saída, a probabilidade de desbloqueio, e executando a simulação. Aqui, cada troca de contexto, cada bloqueio e desbloqueio, todas essas informações que eram pedidas no exercício, elas são printadas aqui, né? Também, cada vez que ocorre uma interrupção e desinterrupção, assim como toda vez que um processo ele começa a ser executado, né, a gente vai printar aqui essas informações, né, de qual processo que está acontecendo isso, né, as informações do processo em si. E só uma curiosidade aqui, que é algo que era esperado, inclusive, que prova o correto funcionamento do algoritmo aqui, né, é que somando todos os tempos de processamento, a gente teria exatamente 57.000. Mas como tem essa questão de 1% de bloqueio, tem mais ou menos ali uns 570 ciclos a mais, né, que os processos vão ter que ser executados a mais, porque quando ele é desbloqueado ele não é imediatamente executado, né? Então tem aproximadamente ali esse 1% a mais de execuções por causa das interrupções de entrada e saída. Aqui, ó, vamos executar de novo só para ver. Aí essa daqui já ficou um pouquinho mais próximo, né, do 1%, mas vai flutuar por causa da aleatoriedade, vai flutuar em torno disso, né? É isso, professor. Muito obrigado por tudo. Esse é o meu exercício.